Graça e paz, irmãos e irmãs, Redê do Coração. Estamos gratos a Deus pelos 32 anos de organização da Redê, completadas no último dia 25 de março. Quanta história, quantas bênçãos, muitas saudades do nosso convívio, ansiando para que nosso retorno seguro chegue logo. Enquanto aguardamos nosso reencontro, relembro dos bons momentos que vivenciamos juntos. Tenho registro fotográfico de muitas dessas ocasiões e curto rever essas fotos. Acho que a maioria de nós gosta de ver álbuns de fotografia da família e de recordar as fotos salvas em nossos celulares, não é mesmo? Muito do sucesso do Instagram ou do Facebook é porque gostamos de ver fotos e imagens. Os evangelhos são como uma galeria de fotos, um álbum com as histórias de Jesus, da sua vida, ministério, morte e ressurreição. Fotos nas quais descobrimos como Jesus viveu e trabalhou para nos dar vida nova. O álbum de fotos organizado por Mateus começa com a árvore genealógica de Jesus, seu nascimento, as visitas que recebeu dos sábios quando era bebê, a mudança para o Egito devido à perseguição do rei Herodes, a volta para Nazaré, onde foi criado, e a história do seu batismo por João Batista, aquele que pregava a chegada do reino de Deus, a necessidade de arrependimento e a maravilhosa promessa do dom do Espírito Santo que possibilitaria andar em novidade de vida. Hoje vamos considerar uma foto famosa, bem do início do ministério do Senhor. É aquela cena das tentações de Jesus, que acontece no deserto. A maioria dos pesquisadores acha que foi no deserto do Negev, ao sul da Judéia, ou nas montanhas da região central de Israel, que é uma região bem árida e seca, que Jesus foi tentado, onde Jesus travou o combate com o príncipe das trevas. Essa informação sobre o contexto geográfico onde ocorreram as tentações é significativo, tanto por causa dos aspectos literários e teológicos desse texto, mas também pela semelhança com a situação difícil que estamos experimentando nessa pandemia. Deserto é todo e qualquer lugar em que somos postos à prova. Deserto é o contexto de privação, solidão, dúvida, luta, de provação, que expõe, que faz aflorar nossos dilemas, vulnerabilidades e fragilidades. Ricardo Barbosa escreve que, embora o deserto seja contexto de enfrentamento do maligno, também é a esfera da revelação de Deus. É campo de ataque do diabo, mas também ocasião para conhecer melhor a Deus e provar o seu cuidado celestial. Em situações de deserto, quando estamos isolados, limitados, experimentando dificuldades, dias difíceis, podem surgir ideias ruins, pensamentos maus. Às vezes sobem à nossa mente e coração tentações. Essas precisam ser tratadas, enfrentadas à luz da palavra de Deus. Tentações são ideias ou desejos de buscar soluções para problemas que enfrentamos sem Deus, fora da orientação divina, agindo sem considerar aquilo que o Senhor diz, em desacordo com a vontade de Deus. Assim como Jesus passou pelo deserto e sofreu tentações,
nós também experimentamos tempos adversos, que podem se tornar ocasião de luta espiritual. Na carta aos Hebreus, nós lemos: embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, por meio daquilo que sofreu. Foi depois dessa experiência, quando ele provou que era perfeito, maduro, que Jesus se tornou o doador da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Portanto, devemos olhar para Jesus e aprender dele as lições para enfrentar os tempos difíceis. Assim como Jesus superou o deserto, as tentações, o diabo, podemos aprender com ele como enfrentar as provações. A primeira lição: aguarde a provisão divina. Infelizmente, muitos cristãos são enganados por Satanás, que se transfigura em anjo de luz e se apresenta como sendo bom, ocultando seus propósitos destruidores. Paulo diz que devemos agir de tal modo para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Satanás esperou para atacar Jesus num momento quando estava vulnerável, fragilizado, debilitado devido à situação adversa. Ou seja, as provações surgem, são adaptadas às circunstâncias difíceis que enfrentamos. Vemos também que as falas malignas partem de declarações de Deus, porém distorcendo o que Deus havia falado. Por ocasião do seu batismo, Deus Pai declarou que Jesus é seu Filho amado, em quem se agradava. Essa declaração é um espelho do que Deus já havia declarado sobre o Messias por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. A fala de Satanás, então, tem um sentido de testar a confiança de Jesus em Deus, na provisão divina. Já que és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ou seja, a tentação era que Jesus usasse o seu poder para avançar além do script messiânico e suprisse a sua necessidade legítima de modo ilegítimo, autônomo, tomando o controle da situação em suas mãos, deixando de depender da provisão divina. Diante da sugestão de transformar pedras em pães, Jesus citou uma frase do livro de Deuteronômio. E nós precisamos lembrar o contexto amplo para aumentar a nossa compreensão. Lembrem-se de como o Senhor os conduziu no deserto, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, Jesus confiava que Deus conhecia as necessidades e no momento certo proveria o sustento. E de fato isso ocorreu, quando anjos da parte de Deus vieram e ministraram a Jesus. A segunda lição: conheça bem a palavra de Deus. Vencido no primeiro embate, Satanás muda dinamicamente de foco. No segundo desafio, Satanás, diante da demonstração
de confiança de Jesus na provisão divina, agora ele cita a Bíblia, a Escritura, de novo de modo distorcido, incompleto, visando enganar. Satanás menciona partes do Salmo 91, aquele que a gente vê aberto nas casas de algumas pessoas, talvez com desejo de atrair para o seu lar as maravilhosas promessas ali contidas. Satanás então cita o Salmo como que dizendo para Jesus: já que você confia em Deus, já que você espera na provisão divina, prove a sua fé atirando-se do pináculo do templo para que os anjos de Deus o sustentem. A tentação aqui é que Jesus prove a sua fé, que autovalide a sua confiança em Deus, que mostre a grandeza da sua fé, a força, que a sua fé funcione. A sugestão maligna é agir imprudentemente, presumindo que Deus dará proteção, reivindicando efeitos da fé que nunca foram informados, pretendidos ou prometidos pelo texto bíblico. Infelizmente, vemos alguns pastores dizendo às pessoas para irem aos cultos nessa conjuntura de pandemia, de alto risco de contágio, para provar a sua fé. Dizem que é falta de fé ficar em casa, que a fé seria demonstrada indo aos templos. É exatamente isso que é tentar a Deus. É a tentação sutil de desobedecer a Deus, mantendo a capa de espiritualidade, da religiosidade, dizendo que confia na graça. É usar Deus para satisfazer aos seus próprios desejos. Em cada uma das provações, Jesus fundamentou a sua escolha, a sua decisão, orientando-se pelo texto bíblico. Jesus conhecia muito bem a Bíblia e sabia aplicar seus ensinos às situações que vivenciava. Observe como Jesus comparou uma declaração da Bíblia com outros trechos da Escritura, para ter uma perspectiva integral da mensagem bíblica. O texto bíblico foi citado pelo diabo fora do seu contexto, com o pretexto de induzir ao erro. Jesus respondeu, corrigindo a distorção enganosa, fake, afirmando um mandamento que diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. É preciso conhecer a Escritura para discernir quando ela é mal usada. Você não pode depender só do que os outros falam. Você mesmo precisa estudar a Bíblia regularmente para crescer espiritualmente e suportar as provas que surgem em tempos adversos. É triste quando ouvimos alguns desdenhando, desvalorizando o conhecimento da palavra de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, precisamos vestir toda a armadura de Deus e tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que possamos resistir e permanecer inabaláveis. A terceira lição: faça as escolhas certas. Agora começa o terceiro round, a terceira tentação. A atuação maligna é diversificada. Ele tenta de várias formas, por diversos meios, nos afastar do caminho de Deus. Percebendo que Jesus é o Messias que vem trazer, implantar o reino de Deus sobre a terra, Satanás oferece um atalho, um caminho mais fácil para alcançar o seu propósito, para realizar a sua missão. Por meio de uma visão subjetiva, já que nem se a terra fosse plana seria possível ver todos os reinos do alto de uma montanha, ele mostra a Jesus a glória dos reinos da terra, sua beleza, riqueza, esplendor.
embora não mostre seus problemas, injustiças e desigualdades. A tentação aqui é que Jesus alcance os seus objetivos, os resultados que tem em vista, que cumpra a missão de conquistar todo o domínio, poder e autoridade que se levanta e se opõe a Deus de um jeito fácil e rápido. A proposta é que Jesus receba toda a autoridade sobre a terra sem ter que passar pela cruz. É a oferta da graça barata, de evitar o sofrimento, de salvar-se a si mesmo, de ajustar as demandas de Deus a uma agenda confortável, dando um jeitinho de acomodar a missão, de gastar o mínimo possível para fazer o que Deus quer. A oferta foi de obter o poder político, aceitando o acordo de se prostrar, de se curvar diante de Satanás e receber a glória, o poder, a riqueza, o esplendor dos reinos humanos. Infelizmente, por causa de uma teologia falsa de domínio, pastores e denominações flertam e abraçam o poder político, a possibilidade de obter riqueza, vantagem e glória dos reinos da terra, e almejam estabelecer politicamente, por meio de acordos e conchavos com o mal. Fazem pactos e alianças para servir a governantes e obter as benesses do Estado. Optaram por um caminho que não é o caminho ensinado e trilhado por Jesus. Jesus recusou o atalho. Jesus recusou receber o senhorio e a autoridade sobre os reinos desse mundo por meio da adoração a Satanás. Jesus apoia-se novamente na Escritura para fazer a sua escolha. Ele cita a palavra de Deus como base para a sua decisão. Ao recusar a oferta do diabo, Jesus escolheu o caminho do Calvário, o caminho da cruz, para receber de modo legítimo das mãos do Pai toda a autoridade sobre os céus e a terra. Por fim, Jesus, baseado na ordem divina, disse a Satanás: vai-te, pois está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós também precisamos aprender a dizer: Satanás, vai-te. Chega o momento em que, fundamentados na Escritura, devemos ordenar a Satanás para se retirar. Pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas pela obediência de Jesus, a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre as tentações, entrou na história também. A vitória de Jesus sobre Satanás evidencia que o reino de Deus chegou, de fato. É a introdução do reino de Deus em nosso mundo. Ao passarmos por tentações ou provações, devemos lembrar que o Deus Emanuel está conosco. Ele não vai nos abandonar nunca. E podemos orar pedindo o auxílio e a assistência de Jesus, aquele que, tendo vencido, prometeu estar conosco todos os dias, pois ele sabe o que é e como enfrentar tempos e situações adversas. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Também temos a promessa de que não nos sobreviriam tentações sobre-humanas, maiores do que poderíamos suportar, mas que junto com as tentações, Deus providenciaria um escape para que pudéssemos suportar. Que assim seja com você e com seus queridos. Que o Senhor os abençoe e firme os passos quando passarem por provações. E que assim como Jesus, Deus guarde, livre
e dê vitória sobre o maligno. Tenham todos uma ótima e abençoada semana.